Nessa aula, nós vamos estudar as formas de realização do leilão, ou seja, como o leilão acontece. Então, a primeira forma de realização e a forma que a gente utiliza basicamente hoje em dia é o leilão online, o leilão eletrônico, aquele que acontece todo pela internet, pelo site do leiloeiro. Então, você não precisa se locomover a lugar algum e basta que você esteja num lugar que tem acesso à internet para que você consiga participar desse leilão. Então, o leilão eletrônico, ele abre a possibilidade de você ampliar o seu leque de oportunidades. Então, agora, não existe mais a necessidade de você ficar restrito somente aos leilões da cidade em que você mora, por exemplo, ou das cidades próximas. Você, de fato, pode arrematar o imóvel de qualquer lugar que você esteja, desde que tenha internet. Inclusive, no módulo 4, nós vamos estudar como resolver toda a documentação do imóvel de forma eletrônica, sem que você precise comparecer ao cartório ou à cidade do imóvel. Então, essa é uma inovação que possibilita que a gente participe cada vez mais dos leilões, porque a gente consegue oferecer um lance em qualquer leilão, desde que a gente esteja em algum lugar que tenha internet. Essa é a preferência legal, ou seja, prevista em lei para os leilões judiciais. Então, lá no Código de Processo Civil, existe essa preferência que os leilões judiciais sejam realizados de forma online, chamado leilão eletrônico. Os leilões extrajudiciais não têm essa previsão na Lei 9.514 de 1997, mas a verdade é que eles também só acontecem dessa forma basicamente hoje em dia. Até o momento anterior à pandemia, a gente ainda tinha alguns leilões que não eram realizados de forma eletrônica. Aí, com a pandemia, com a impossibilidade das pessoas comparecerem em algum lugar para participar de um leilão, virou basicamente leilão eletrônico. Isso aqui tem uma facilidade de realização e de atrair interessados. Então, não voltaram, ainda que a gente tenha saído das restrições da pandemia, não voltaram a realizar os leilões de outra forma, além desses leilões eletrônicos. Esse leilão ele acontece todo no site do leiloeiro, então você cria o seu cadastro no site do leiloeiro, envia lá a sua documentação e depois participa do leilão direto no site do leiloeiro. Um ponto importante que você tem que ficar atento no momento que você for criar o seu cadastro é que geralmente os leiloeiros pedem de 48 a 72 horas para liberar o seu cadastro depois de conferirem se está tudo correto, se a documentação está lá correta. Então não deixe para criar o seu cadastro muito em cima da hora do leilão que você deseja participar, porque às vezes você pode ficar de fora pelo simples fato do leiloeiro não conseguir analisar o seu cadastro a tempo. Então sempre deixe para criar o seu cadastro com uma antecedência de 48 a 72 horas da realização do leilão do seu interesse, para que você não tenha nenhum problema em relação a isso. E esse cadastro, atualmente, ele é bem simples. Então, todo no site leiloeiro, você preenche lá os seus dados pessoais, nome completo, identidade, CPF, endereço, carrega a sua documentação no próprio site do leiloeiro, então eles têm lá um campo para você carregar a cópia da sua identidade, a cópia do seu comprovante de residência, por exemplo, e assim você finaliza tudo de forma online. Pessoas casadas também têm que apresentar a documentação do cônjuge, né? Inclusive, os sites dos leiloeiros, eles perguntam o estado civil da pessoa, e aí quando tem lá o estado civil, que é casamento em comunhão de bens, o leiloeiro, ele pede os documentos do cônjuge. Sempre que a gente cria o cadastro, a gente já está lá com a documentação ok no site do leiloeiro, mas a gente precisa se habilitar para participar de todos os leilões de nosso interesse dentro do site desse leiloeiro. Essa habilitação nada mais é do que um clique em que você concorda com as regras específicas do edital daquele leilão que você tem interesse em participar. Então, cada leilão tem o seu edital, e o edital traz as regras daquele leilão. Então, no momento que você clica para se habilitar naquele leilão, você está concordando com as regras daquele leilão e depois não pode alegar desconhecimento aí dessas regras. Em aula aqui do módulo 1, a gente vai ver a importância do edital do leilão, mas de uma maneira resumida, existe um tripé de documentos que a gente precisa analisar antes de entrar em um leilão. Então, o edital do leilão, que traz todas as regras do leilão,
a matrícula do imóvel, que é o documento central do imóvel, e também a pesquisa e análise de eventuais processos ou do processo judicial que leva o imóvel a leilão judicial, por exemplo, ou de algum processo que possa estar vinculado a um leilão extrajudicial, e a gente estuda isso em aulas futuras aqui do curso. Tá? Então, a habilitação é a concordância com as regras daquele edital. E os leiloeiros também pedem essa habilitação com uma antecedência mínima do horário de realização daquele leilão. Só que agora é uma antecedência menor. Geralmente, os leiloeiros pedem que você se habilite em até 1 ou 2 horas da realização do leilão. Então, já não tem mais esse prazo de cadastro de 48, 72 horas, que é maior para o cadastro. A habilitação ela fica ali até um momento mais próximo à realização do leilão. Então, a habilitação é a concordância com as regras do leilão. E é bem importante, então, que você concorde lá e se habilite, porque a partir do momento que a sua habilitação é liberada, você consegue, de fato, oferecer lances naquele leilão. A habilitação, ela não tem ônus. E o que isso significa? Que você pode se habilitar em vários leilões e depois não participar de nenhum, e aí você não terá ônus por essa habilitação. O que você não pode fazer em leilão é oferecer um lance e depois desistir daquele lance sem nenhum motivo, de alguns casos que possibilitam desistência, que tem previsão na lei, e a gente vai estudar esses casos no módulo 3. Mas a regra do leilão é que o lance é irretratável. E aí, se você oferece um lance, ganha o leilão e depois não paga esse lance, você pode ser punido por isso. Pode ser multado, ficar impedido de participar de outros leilões e até em casos mais extremos você pode responder por um crime se o juiz entender que com o não pagamento da arrematação você tinha o objetivo de fraudar aquele leilão. Então o leilão é coisa séria e a regra do lance é que ele é irretratável. Ganhou, precisa pagar, caso contrário será punido. Tá? Só que a habilitação, ela não tem ônus, porque a habilitação ela não é um lance, ela é um momento anterior ao lance. Então, a partir do momento que você está habilitado, você pode oferecer um lance. Só que você não está necessariamente obrigado a realizar um lance a partir da sua habilitação. Então, o que eu recomendo? Achou algum leilão interessante, né? Minimamente interessante, ainda que você não tenha passado pelo checklist daquele leilão, já faça a sua habilitação para que você não esqueça ou para que você perca esse prazo que o leiloeiro ele pede de antecedência para a habilitação. Eu, por exemplo, vejo um leilão ali que é minimamente interessante, antes de analisar a documentação daquele leilão, eu já vou lá e realizo a minha habilitação, para depois não correr o risco de não dar tempo de realizar ali a minha habilitação. Na minha análise daquele leilão, se eventualmente eu decidir que aquele leilão não é um bom leilão para eu participar, eu simplesmente não participo, não preciso fazer nada em relação àquela habilitação, tá? Porque a habilitação, ela não tem ônus e ela acontece em um momento prévio à nossa possibilidade de oferecer um lance. O que você não pode fazer, então, é oferecer o lance, ganhar e depois desistir, porque aí você pode ser punido por isso. Inclusive, como a habilitação ela não tem ônus, tome cuidado para não se deixar levar pelo número de habilitados. Vários leiloeiros mostram quantas pessoas estão habilitadas em determinado leilão. E aí tem gente que já sai do leilão por achar esse leilão vai ser muito concorrido, porque muita gente já se habilitou para poder oferecer lance e aí nem vale a pena eu participar desse leilão. Isso não é uma verdade. Eu tenho exemplos de arrematações minhas que só tinham 2 habilitados, eu e mais uma pessoa, e a gente competiu bem por aquele imóvel. E eu tenho exemplos que eu participei de leilões que tinham vários habilitados, 15, 20 habilitados, por exemplo, e eu arrematei pelo lance mínimo. Então a minha recomendação é, gostou do leilão, passou no checklist, passou na viabilidade financeira, participe do leilão até o máximo de lance que você pode oferecer naquele leilão. Porque é só assim que você sabe se você vai ganhar aquele leilão ou não, tá? Então não se deixe levar pelo número de habilitados que alguns leiloeiros mostram lá no site. E o leilão online, o leilão eletrônico, ele acontece todo de forma online. Então depois que a gente vence o leilão, o leiloeiro encaminha a guia de pagamento para a gente por e-mail, a gente paga a guia, manda o comprovante para o leiloeiro também por e-mail, e a gente recebe o documento que o leiloeiro elabora após o leilão, com as informações ali daquela arrematação, que é chamado de auto de arrematação para os leilões judiciais ou ata de arrematação para os leilões extrajudiciais, também por e-mail. Então aqui a gente não tem contato pessoal
literalmente com ninguém, tá? A gente recebe tudo por e-mail e participa do leilão todo no site leiloeiro, sem precisar se locomover para nenhum lugar. Um último ponto aqui é que a maioria dos leiloeiros ele já tem seu site preparado para que você carregue a documentação necessária, tanto identidade, CPF, comprovante de residência e outros documentos lá que o leiloeiro pedir, direto na plataforma do leiloeiro. Eventualmente, tem alguns pouquíssimos leiloeiros hoje em dia que pedem que essa documentação ela seja enviada pelos correios, tá? Então fique atento com isso, para que você não perca um leilão de seu interesse, se porventura, né, você cair em um desses leiloeiros que ainda pede essa documentação por correio. Mas é bem comum que isso aconteça hoje em dia. Basicamente, todos os leiloeiros hoje têm lá seu site, uma plataforma pronta para que você carregue os documentos direto na plataforma. A segunda forma de realização dos leilões é o leilão presencial, que ele tem dia e local previamente divulgados no edital do leilão, e essa divulgação do edital acontece no site do leiloeiro, porque se não fosse por um site, né, ninguém nem ficaria sabendo que esse leilão aconteceria, e os lances eles são presenciais. No dia e horário marcado, as pessoas recebem placas numeradas para oferecer lances após lance lá nesse leilão. É como se fosse aí o leilão que a gente vê em filmes, né, que as pessoas ficam levantando a mão, uma plaquinha, para oferecer um lance maior. Se eventualmente você for participar de um leilão presencial, você precisa verificar, né, pelo edital do leilão, se existe necessidade de você lá na hora, vencendo o leilão, de apresentar um cheque ou pagar um sinal lá no local do leilão, porque isso era comum nos leilões presenciais. Só que, hoje em dia, esses leilões presenciais, eles caíram muito em desuso, né? Como eu falei anteriormente, desde a pandemia, pela impossibilidade que existiu na pandemia, que esses leilões eles não mais aconteceram, e aí saindo da pandemia, os leiloeiros não voltaram a realizar esses leilões presenciais, porque é mais interessante para o próprio leiloeiro realizar esse leilão de forma eletrônica, porque assim ele consegue aumentar o número de participantes desse leilão. Então esse leilão presencial é muito raro que você consiga achar um leilão sendo realizado dessa forma hoje em dia. E a terceira forma seria o leilão híbrido, que é o leilão que acontece das duas formas simultaneamente. Então ele vai acontecer tanto de forma online, eletrônica, quanto de forma presencial. E aí, nesse caso, né, o leiloeiro vai disponibilizar lá um local para as pessoas que vão presencialmente e as que vão participar de forma eletrônica realizam os lances direto no site do leiloeiro. Então, as duas formas presencialmente, com o programa do leiloeiro conjugando os lances para que tanto quem está presencial saiba quanto está o valor do lance que está sendo oferecido online, quanto quem está online saiba o que estão oferecendo lá presencialmente. Também não é comum a gente encontrar essa possibilidade de leilão híbrido. E quem informa qual é a forma de realização do leilão é sempre o edital do leilão, que é o documento ali que traz todas as regras daquele leilão. Então, se você quer saber se o leilão vai ser realizado de forma online, eletrônica, presencial ou de forma híbrida, você precisa verificar no edital do leilão. Vamos passar aqui então para um site leiloeiro que eu vou mostrar como se cria esse cadastro. Então a gente está aqui, né, no site da Biase Leilões, mas os sites dos leiloeiros eles são bem parecidos um com o outro nesse ponto de cadastro, então vou só mostrar aqui um exemplo. A gente viria aqui nesse botão de cadastrar e já abre aqui a página para preencher os dados, né? Então, se é pessoa física, se é pessoa jurídica, os dados pessoais, nome completo, CPF, RG, data de nascimento, né, o gênero, endereço, e aí você vem preenchendo tudo corretamente. E aqui embaixo aparece o campo para subir a documentação, né? Então, RG ou CNH, CPF ou CNH, você vem aqui, digitaliza a sua documentação, sobe e tudo certo. Depois tem aqui comprovante de endereço e o terminho que você concorda com as regras do site, que existe também em todo o site, né? A maioria dos leiloeiros só bota aqui para você dar um clique nesse termo e realizar o seu cadastro. Alguns leiloeiros pedem que a pessoa imprima esse termo, assine e digitalize. Aí você segue o que o leiloeiro pedir. Aqui no canto tem as informações de login, né? Então você vai preencher o seu login no site. E um detalhe importante é o seguinte: você não precisa e nem é comum que você preencha o seu nome aqui no login. Então, geralmente, as pessoas no login,
elas colocam uma sigla ou até mesmo apelidos. Isso para que os outros participantes do leilão, eles não saibam que você é você. O leiloeiro vai saber que você é você, mas os demais participantes, eles não precisam saber. Então, os meus logins, por exemplo, eles são uma sigla. Eu não uso o nome Priscila Perini, até porque nem seria interessante para mim, com a quantidade de gente que me acompanha na internet para saber sobre leilão. Se eu utilizasse meu nome e sobrenome, por exemplo, muita gente já saberia que aquele leilão foi analisado por mim, e isso por si só poderia atrair mais concorrência para aquele leilão. Então, eu sempre utilizo sigla no meu login, mas você pode utilizar uma sigla ou um apelido. E não é normal, então, que as pessoas coloquem o seu próprio nome aqui no login e tudo tranquilo em relação a isso, porque só o leiloeiro ele precisa saber que você é você na hora da realização do leilão. Os demais participantes, então, eles não precisam saber o seu nome nem o seu sobrenome. Você pode preencher aqui, caso você queira, o seu nome ou sobrenome, ou você pode botar uma sigla ou até mesmo um apelido. E o procedimento, então, ele é bem simples, né? Preenchendo os dados aqui pessoais, subindo a documentação e concordando com as regras aqui embaixo. Vou aqui então agora mostrar um caso de habilitação. Então eu escolhi aqui um leilão extrajudicial, né, Rodobens. Aí tem aqui um terreno em São José do Rio Preto, São Paulo, as informações. E aqui no canto, ó, a gente tem o botão de habilitação. Então você faria o seu login aqui no site, clicaria nessa habilitação, ele vai pedir lá para você concordar com as regras do edital e a partir do momento que liberarem a sua habilitação, você está apto para participar desse leilão oferecendo um lance, tá? Então sempre crie o seu login com uma antecedência de 48 a 72 horas para a realização do leilão e sempre realize a sua habilitação ali com uma antecedência prévia ao leilão também. Geralmente os leiloeiros pedem de 1 a 2 horas para liberar a sua habilitação, para que você não fique de fora do leilão por não ter o cadastro aprovado ou por não se habilitar para oferecer o lance. E aí, bem tranquilo, realizando o cadastro, realizando a habilitação, que seria só clicar aqui no mouse, você já está apto para oferecer um lance no leilão. Chegamos ao fim aqui, então, da nossa aula sobre as formas de realização do leilão. Sendo possível, então, um leilão online, também chamado de eletrônico, que é o que acontece hoje em dia. O leilão presencial, que caiu muito em desuso desde a pandemia. E o leilão híbrido, que é também bem difícil de encontrar, mas seria realizado de forma simultânea, tanto de forma online quanto de forma presencial.